Uma semana corrida em Brasília, mas o assunto continuou sendo apenas um. Começa agora JBR News. Nós iniciamos essa semana com um tema que já chamava atenção. Estamos fechando essa semana com um tema que se confirmou chamará a atenção não da agora, mas dos próximos meses, né, Rodolfo? É verdade. Começando agora mais uma comissão parlamentar de inquérito, né, que costumam ser sempre bastante polêmicas e chamar muita atenção. E essa, como se não bastasse, é uma comissão parlamentar de inquérito mista, o que significa que terá deputados e senadores. E aí que o rolo começa. Daí o rolo começa, né? Semana que vem começa já precisando definir dois pontos importantes aí, antes ali dos trabalhos da comissão, de fato, que deve começar só mais para maio adiante, né, ali, porque tem coisas ali que precisam ainda ser resolvidas. Uma delas diz respeito àquela manobra que a gente já comentou aqui, na qual o senador Randolfo Rodrigues mudou de bloco lá no Senado e aumentou com isso a força ali do bloco comandado pelo PT, do bloco do governo. Só para lembrar quem está do outro lado, como bem disse Rodolfo, Randolfo é o homem de um bloco só. Aliás, o bloco de um homem só, melhor dizendo, que saiu justamente do bloco dele para compor, junto com o PT, um bloco que daria ao governo a condição de ter mais integrantes na CPI. Exatamente. Com essa mudança ali do Randolph, o bloco comandado pelo PT passou da possibilidade de ter 5 senadores indicados para 6 senadores indicados. E com isso tirou a possibilidade de indicação de um nome do PL, do principal partido de oposição, que teria 3, passou a ter 2. Então aí o que acontece? O PL gritou. O PL gritou, o PL está contestando isso, fez uma questão de ordem, que vai ter que ser decidida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, questionando essa mudança de posição do Randolph, dizendo que existe uma decisão de 2006 relacionada à composição da Comissão de Orçamento, que também é uma comissão mista, né? Também é uma comissão formada por deputados e senadores, dizendo que lá essa decisão de 2006 diz que tem que ser levada em conta as posições das bancadas em fevereiro. Então isso foi depois de fevereiro, então não deveria valer para a composição agora da CPI. O Rodrigo Pacheco vai ter que tomar essa decisão. Se ele tomar uma decisão favorável ao PL, esse jogo muda de novo. Se tomar uma decisão a favor do governo, o jogo fica como está. Então, primeira questão que vai precisar ser decidida. Vamos parar nessa aqui para explicar para quem está do outro lado. Depois de muitos e muitos anos andando naquele Congresso Nacional, nós descobrimos que as decisões são tomadas de acordo com o presidente de momento. Por quê? Há jurisprudência para basicamente tudo naquela casa. Sempre houve um interesse de um parlamentar, em algum momento da história do Congresso Nacional, que mudou a regra. Então basta você buscar nos chamados anais do Congresso Nacional alguma decisão que seja da tua vontade ser repetida. Se o presidente for do seu lado, ele valida. Se não for, você perde. Exatamente. Se o Rodrigo Pacheco quiser manter o Randolfo Rodrigues, ele vai achar certamente alguma coisa para justificar essa decisão também. Agora vamos para o outro lado, Câmara dos Deputados. Então, aí esse é o primeiro enrosco que vai precisar ser decidido. O segundo enrosco que vai precisar ser decidido é que o relator da comissão, ainda lá no Senado, vai ser um senador, ou desse bloco comandado pelo PT ou do bloco comandado pelo MDB, e está tendendo mais para o bloco comandado pelo MDB. E aí o senador Renan Calheiros, que foi o relator da CPI da Covid, está querendo ser relator de novo. É aí que o jogo vai para a Câmara. Porque o senador Renan Calheiros é adversário do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o dono do outro cargo, é o dono da indicação do presidente da CPI. E aí o que está se dizendo é o seguinte: se o Renan for o relator, Arthur Lira pode querer retaliar o governo e colocar um oposicionista para presidir a Câmara. Ele chegou a falar em um deputado do PP, o André Fufuca, mas o André Fufuca ontem disse que não vai querer ser presidente da CPI. Aí tem um outro nome, mais moderado e tal, mais independente, que é o Arthur Maia, que
pode vir a ser esse presidente, mas o Arthur Lira pode ficar bravo com essa jogada do Renan Calheiros e colocar um outro nome mais oposicionista ali. Só para esclarecer quem está do outro lado, já nesse final do nosso conteúdo de semana, o Arthur Lira já ficou com raiva. E o Arthur Lira tem em Renan Calheiros o seu principal adversário local ou regional. Os dois são de Alagoas. Mais do que isso, Renan Calheiros pretende ser o presidente do Congresso, depois que Arthur Lira deixar a Câmara. Portanto, se tem uma coisa que Arthur Lira fará com muita vontade e vigor, é não permitir que Renan Calheiros vire o relator. É isso. E aí, se o Renan Calheiros não for o relator, está se falando que pode ser o líder do MDB no Senado, o senador Eduardo Braga. Então terminamos essa semana ainda sem a estreia da novela do momento, CPI dos atos golpistas, mas na próxima semana voltamos com mais informações. Lembrando que segunda-feira é dia do trabalho e temos um conteúdo especial, fora do factual, mas fazendo algumas reflexões sobre o poder e a política da capital federal. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos, um bom feriado e um likezinho lá também para agradar e ajudar a gente.